e ajudar o projeto Arrependa-se. E é uma oferta por cada dia do ano. Cada dia do ano. Então, pode ser R$ 36,60, R$ 366, R$ 3.660. É uma oferta por cada dia do ano. Você vai consagrar o seu ano ao Senhor. E para quem está no jejum, já ouviu os testemunhos. Teve uma irmã que conseguiu uma casa, ganhou uma casa, conseguiu comprar uma casa, e uma outra irmã que comprou um carro. Que ganhou um carro, comprou um carro não, ela ganhou um carro. Então, e é desse testemunho, deste jejum, já de 2024, um carro e uma casa. E assim como no jejum de 40 dias, Deus restaurou várias famílias, eu estou vendo que a nuvem de Deus para o nosso janeiro é uma nuvem de milagres financeiros. E eu quero te convidar e te desafiar a fazer essa oferta. E para todos que fizerem a oferta, eu vou dar. Você não está comprando o livro, meu irmão. Eu estou dando o livro para você, Descomplicando o Apocalipse. Então, você vai enviar a sua oferta para mim. Você vai enviar, e junto com o envio, você vai enviar seu endereço, seu CEP, seu telefone. E aí, eu vou estar enviando esse livro para você. Meu contato está aí, o irmão Miros vai colocar o contato. E nós vamos estar enviando esse livro para você. Você não está comprando, isso aqui é um presente, irmãos. Porque ele custa R$60. O custo desse livro ele ficou alto. Ele é 180 páginas. Então, você envia. E nós vamos estar indo aí para o Amazonas. Dia 10 eu tenho meus desafios. Os 4 programas de rádio, 5 missionários. Ainda eu tenho que comprar o som da igreja da tribo Maru. E também cadeiras para nós inaugurarmos a igreja dia 27. Você precisa fazer parte disso. Irmãos, faça parte disso. Por quê? Porque nós estamos fazendo história. Irmãos, eu quero ler Lucas capítulo 17 e o versículo de número 28 e 29. Desculpa. Lucas capítulo 17, versículo 28 e 29. Diz assim a palavra de Deus. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre e destruiu a todos. Agora eu quero ler Gênesis, capítulo de número 19 e o versículo de número 15 e 16. Gênesis, capítulo de número 19, versículo de número 15 e 16. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças o castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos o homem pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram e puseram para fora da cidade. E eu quero falar com vocês sobre a transgressão de Ló. Irmãos, quando você ouve a história de Ló, Ló é aquele tipo de crente que começa bem e termina se apostatando da fé. Ló é o tipo da pessoa que aceitou o chamado, aceitou a missão, ouviu a voz de Deus, viveu debaixo da bênção, mas em algum momento, este Ló, ele vai
querer descansar. Em algum momento, você vê que a história de Ló, ela surge, irmãos, em Gênesis, capítulo de número 12, verso 5. Olha que interessante, como Ló começou bem. A Bíblia diz, e levou Abraão consigo, quando Deus mandou ele sair da terra, peregrinar na terra. Levou consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, partiram para a terra Canaã e chegaram lá. Ló aceitou o chamado de viver ao lado de um homem de fé. Então veja que Ló abriu mão do seu pai, abriu mão da sua mãe, abriu mão da sua terra, abriu mão da sua família, abriu mão de tudo para andar do lado de um homem de Deus. Você vai ver que Ló, ele prosperou. Ele prosperou. E você entende isso no capítulo de número 13. Quando você vai para o capítulo de número 13, você vai ver que houve contenda entre os pastores, verso de número 7. Vamos ler do verso de número 6. E a terra não podia sustentá-lo para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E houve contenda entre os pastores de Gade de Abraão e os pastores de Gade de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam na terra. Irmãos, Ló aceitou o chamado de andar do lado de Abraão. Ló prosperou. Veja que a Bíblia está dizendo, no verso de número 6, e a terra não poderiam sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. O que é que fez Ló prosperar e crescer? Andar na sombra de Abraão. E aí você vai ver que diante do crescimento dos dois, os dois não puderam mais andar juntos. E aonde começa a transgressão de Ló? A transgressão de Ló começa quando ele escolhe a terra da imoralidade, Sodoma. E olha que coisa tremenda, irmãos, quando você lê Gênesis 13, versículo de número 8, disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda esta terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, olha que desonra que Ló cometeu. Pega a visão. Abraão chega para Ló e diz, escolhe a terra que você quer ir. Ló olhou para as campinas do Jordão, para Sodoma e Gomorra, para Zoar. Ele olhou para a terra da imoralidade, porque os homens eram maus e pecavam contra o Senhor. Então o juízo já estava decretado sobre Sodoma e Gomorra. E ele escolheu a terra da imoralidade. A terra do pecado.
a terra do descanso. Você sabe o que isso significa, meu irmão? É o crente que acha que pode descansar. E Ló, com a atitude de escolher Sodoma, ele desonrou Abraão, que foi para os montes, para os carvalhais de Manre, foi para onde Abraão foi. Abraão foi para o deserto. Mas, irmãos, não é o local que está a bênção. Quando você carrega a bênção, aonde você vai, a bênção vai correr atrás de você. Agora, olha a desonra. Por que Ló desonrou Abraão? Ló devia dizer jamais. É o Senhor que está com a bênção. Escolhe o lugar que, para onde você for, para a esquerda, eu vou para a direita. Mas Ló se achou no direito de escolher a terra de Sodoma. Por quê? Porque Ló é o tipo de crente que diz, eu já fiz muito para o Senhor, então eu mereço descansar. Eu já cansei de andar pelo deserto, eu cansei de armar tendas contigo, Abraão. Então eu quero ir por uma terra em que eu vou descansar, a terra da imoralidade. A terra do pecado é que eu vou escolher. É lá, eu já estou grande. Irmãos, os estudiosos dizem que Ló tinha pelo menos 3.000 pastores. Ele era muito dinheiro. E Ló pensou, eu vou para lá, porque lá minhas ovelhas vão ter pasto. Lá eu vou montar a minha tenda e vou descansar e vou parar de peregrinar com esse doido chamado Abraão. Porque a Ló achava que a bênção estava com ele. E Ló foi salvo por causa da intercessão de Abraão. Agora, irmãos, Ló era justo. Olha que coisa interessante. Apesar de tudo isso, Ló era justo. E veja que Abraão, quando intercedeu por Ló, Abraão disse, se existirem 10 justos lá, o Senhor vai destruir a cidade. Então, Ló foi considerado justo. Mas qual é o pecado de Jó? Qual é a transgressão de Ló, quer dizer? Qual é a transgressão dele? Ele é o crente que se acomodou. Ele é o crente que escolheu andar e viver na terra da imoralidade e achar que está tudo bem. Então, quer dizer, ele era justo, mas ele se tornou passível, ou a passividade o dominou, e ele foi dominado pelo pecado de Sodoma. Irmãos, pega essa palavra, porque essa palavra é pão fresco, tá? Eu vou começar ela hoje e vou terminar ela talvez domingo que vem. Olha o que a Bíblia está revelando. Por ele estar totalmente acomodado, achando que haveria de habitar ali, e ele foi totalmente acomodado pela situação. A esposa de Ló, e eu vou falar isso na mensagem, ela não tinha visão de Deus, e ela se agarrou com unha e dentes a Sodoma. A esposa de Ló é aquela tipo de mulher, de homem de Deus que diz, eu não quero viver debaixo do evangelho, ficar dependendo de igreja, ficar dependendo de Deus. Eu quero as campinas de Sodoma. Eu quero viver em Sodoma, porque Sodoma não vai confrontar os meus desejos carnais. Porque essa terra de imoralidade eu posso viver da forma que eu quero e ninguém vai falar mal da minha vida. Nessa terra de imoralidade eu posso desejar e fazer o que eu quero, porque ninguém vai interferir na minha vida. Quer dizer, a esposa de Ló
foi tomada por Sodoma, a ponto que Jesus disse. Olha o que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, porque a mulher de Ló foi tomada pelo espírito de sodomia. A esposa de Ló foi tomada pela visão de Sodoma. Agora, o problema não é só a mulher de Ló. O problema é as filhas de Ló. E talvez o que eu vou falar das filhas de Ló você nunca ouviu. Porque na terra da imoralidade, o que Ló fez, meus irmãos? Na terra do abuso sexual, na terra do pecado sexual, o que Ló fez? Ló ofereceu suas filhas para os homens de Sodoma. Olha a passividade. Ló abriu mão da sua família, ele abriu mão das suas filhas. E aí, no capítulo 19, olha o que diz. Versículo de número 3 a seguir. Estou muitos e forem entrar na casa dele, deu-lhes um banquete, Ló dando aos anjos, e fez assar uns pães asmos, e eles comeram. Mas antes de se deitarem, os homens da cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto moços como velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E clamaram por Ló e disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Trague-os para fora para que o abusemos deles. Imoralidade sexual. Saiu então a Ló, a porta, fechou após si. Eles dizem: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho aqui 2 filhas virgens, eu vou-las trarei e tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porque se acham sob proteção do meu teto. Irmão, você já parou para imaginar um pai dar as suas filhas para serem molestadas? Porque o desejo dos homens era abusar dos anjos. Ló disse: eu vou dar as minhas filhas e vocês façam delas o que vocês quiserem. E a Bíblia, olha o nível de imoralidade que Jó entregaram, irmãos, as suas filhas. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Mas antes, verso 4, deseitados os homens daquela cidade cercaram a casa. Homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, de todo o povo e de todos os lados. Era muito homem para 2 mulheres. Você tem noção do que Ló estava fazendo? Eu vou dar as minhas 2 filhas virgens. Versículo 8. E vou-las trarei e tratai-a como vos parecer. Ló estava abrindo mão de valores inegociáveis. Por quê? Porque ele estava na terra da imoralidade, acomodado com aquela situação. Imagine você entregar a sua filha para ser abusada por vários homens e jovens. Irmãos, presta atenção. E o que eu vou falar aqui, talvez você nunca falou. As filhas de Ló não eram mais virgens. Passou como isso? Elas embebedaram o pai, se deitaram do pai e engravidaram do pai. Porque elas se habituaram com a imoralidade de Sodoma. E isso é uma prova que a transgressão das filhas deles
dele, as duas filhas de Ló, era pelo que elas viam pais molestarem seus filhos. Olha o nível de imoralidade de Sodoma. Elas estavam acostumadas com a cultura de Sodoma. E elas praticam com o pai aquilo que elas aprenderam. E sabe o que acontece, irmãos? Tudo isso aconteceu por causa da passividade de Ló. E permanecer na terra da imoralidade. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Elas tiveram 2 filhos, Amon e Moabe. Nós vamos entrar no contexto dessa pregação essa semana sobre quem foi Amon e Moabe. Quem foi os moabitas? Quem foi os moabitas? Quais pecados que esse povo cometeu? Agora veja, irmãos. Pastor Carlos, por que a mulher dele se transformou numa estátua de sal? Porque suas filhas embebedaram, engravidaram dele. Por que toda essa tragédia aconteceu? Por que ele ofereceu as filhas para serem molestadas? Por quê? Porque ele foi para a terra da imoralidade. Irmãos, eu abro um parênteses para dizer aqui, o mundo que nós estamos está pior do que Sodoma e Gomorra. E o problema, irmãos, o problema é que tem muita gente se acostumando com Sodoma como Ló se acomodou em Sodoma. Assim como Sodoma foi destruído, o mundo será destruído pelo Apocalipse. Assim como Sodoma recebeu fogo e enxofre, a terra será visitada pela ira do Todo-Poderoso. Agora, qual é o problema? É você ser acomodado com a imoralidade de Sodoma. É você se acomodar. O problema é a sua passividade diante da cultura de Sodoma, diante dos pecados de Sodoma. Me desculpa a sinceridade, é uma vergonha. Eu nem sei se já começou o Big Brother Brasil, mas é uma vergonha um crente salvo assistir Big Brother Brasil. É uma vergonha crente saber mais da vida de artista do que da Bíblia. São crentes sodomitas. É uma vergonha crentes cantarem música mundana e dizer que se você não canta, você é religioso. É uma vergonha crentes amarem mais a terra do que o céu. E veja que quando você olha para a transgressão de Ló, o verso de número 19 do capítulo, o verso de número 16 do capítulo 19, irmãos,
Olha o nível de comodismo que Ló estava. Ló não queria sair de Sodoma. E, infelizmente, os crentes dessa geração não querem ser arrebatados. E eu falo sem medo de errar. Os crentes dessa geração não querem o céu. Não querem a volta de Jesus. Olha o nível de comodismo, de passividade que Ló estava. Verso de número 19. Como, porém, se demorava. Verso de número 16, capítulo 19, 16. Está certo, irmão Miros? Ele não queria sair de lá, por quê? Porque ele estava totalmente acomodado na terra da imoralidade. E, infelizmente, eu vou dizer sem medo de errar, mais de 90% da cristandade não quer arrebatamento da igreja. Por quê? Porque está cômodo demais viver aqui na terra. Eu posso assistir série o dia todo, eu tenho um celular na minha mão cheio de rede social. Eu tenho tudo que a minha carne merece e quer. Eu não quero ir para o céu. Eu não quero a volta de Jesus. Eu não quero acreditar que essa terra vai ser destruída. Essa terra tem muita riqueza. Era o que Ló pensava. Eu sou grande nessa terra. Ló vivia na porta de Sodoma. Ele era juiz de Sodoma. Ele julgava o povo de Sodoma. Ló e a sua família tinham status de Sodoma. Como eu falei, ele tinha mais de 3.000 pastores sobre o seu governo. Ele não queria abrir mão dos seus bens, ele não queria abrir mão do seu status, ele não queria abrir mão do conforto, ele não queria abrir mão do descanso. E talvez ele ficava dando gargalhada de Abraão, que lá é um louco peregrinando pelo deserto e levantando altares a Deus. Irmãos, olha o nível de passividade. Ló, sabendo que Sodoma seria destruído, o anjo teve que pegar ele pela mão com a sua família e arrancar de Sodoma, porque eles não queriam sair de lá. Irmãos, eu vou ter que terminar por causa do horário, 6 horas da manhã eu estou aqui. Mas terça-feira, eu acredito que eu vou pregar essa mensagem até domingo. Vai ser uma série de mensagens sobre a transgressão de Ló. Tem muita coisa para nós vermos as consequências da passividade com Sodoma. Mas eu só quero terminar essa mensagem lendo um texto. E esse texto é para crente salvo. É para crente que vai morar no céu. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Eu só estou na introdução hoje, meus irmãos. Olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 9, 10 e 11. Ou não sabeis? Os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora presta atenção no verso 9. Nem
os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados e nem os sodomitas. Isso quer dizer que o espírito de Sodoma permanece sobre os povos. E eu vou continuar essa mensagem terça-feira, mas tem muita gente praticando sodomia. Ah, pastor, eu não pratico o pecado, mas você acha normal. Ló achou normal pegar suas filhas e dar. Olha só, Ló achou normal pegar as suas filhas e dar a homens. Por quê? Porque ele habitava na terra da imoralidade, então ele começou a achar tudo normal. Tem um monte de crente que acha que adultério é normal, sexo antes do casamento é normal, mentir normal, roubar normal. Olha o nível que nós estamos vivendo, irmãos. Por quê? Por causa da sodomia. Sodomia não é quem pratica, mas é quem que acha normal. Crente achar assistir Big Brother um lixo normal. Ouvir música normal. Viver se entupindo de imoralidade na internet normal. Por quê? Porque está carregado de sodomia. E sodomita não entra no reino de Deus. Não entra. Quem compactua com essas coisas não entra no reino de Deus. Quem não prega contra essas coisas não entra no reino de Deus. Porque se eu não prego, se eu não falo, é porque eu estou achando normal. E você vê os pastores amedrontados quando pregadores de fora vão pregar, porque tem medo que toque nesses pecados de sodomia. Isso quer dizer, estão sendo coniventes, estão sendo participantes dos pecados, mesmo não praticando. Sai do meio dela, povo meu, para que não seja participantes dos seus juízos, diz o Senhor nessa noite. Sai do meio dela, povo meu. Sodoma não é o nosso lugar. É melhor estar no deserto levantando altares a Deus na bênção do que viver na terra da imoralidade. Sai desse descanso e desse comodismo espiritual que não ora, não lê Bíblia, não jejua, não prega, não ganha ninguém para Jesus. Vive como um mundano achando que está agradando a Deus. Sai dessa frieza espiritual, acorda enquanto é dia. Eu acho absurdo um crente assistir novela, meu irmão. Eu acho absurdo um crente viciado em novela. Irmãos, eu não sou saudosista e nem prego essas coisas da forma que muita gente entende, mas eu vou dizer uma verdade. A igreja era uma antes de liberar a televisão e a igreja se transformou em outra depois que a televisão foi liberada. Muitos acham isso legalismo, mas é uma verdade. Por quê? Porque os crentes se entupiram de novela, pararam de jejuar, fazer culto doméstico, buscar as almas, profetizar, falar em línguas estranhas. Vocês estão entendendo? Agora nós vamos com algo pior do que TV. Um celular é pior do que TV. Pior do que TV. Pior do que TV. Pior.
Um celular na mão é pior, porque muitas das vezes é só você olhar a quantidade de tempo que você fica no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, você vai ficar assombrado. Você perde 3, 4, 5 horas da sua vida se enchendo de sodomia. Se enchendo de imoralidade, se enchendo de tudo aquilo que não agrada a Deus. Pode me chamar de quadrado, de fanático, mas isso é a pura verdade que eu estou falando. A tua vida está sendo sugada para longe de Deus. E qual é o objetivo de Sodoma? É que você ache o pecado normal. É que você chegue ao nível de Ló, de ter capacidade de oferecer as suas filhas para serem tomadas por homens sem ter peso na consciência. Acorda enquanto é dia. Saia do espírito de Sodoma, saia do domínio de Sodoma. Saia da sodomia. Oremanderevasturia. Saia. Saia. Não é teu lugar na terra da imoralidade. Ah, eu já fiz demais, eu já orei muito, eu já preguei muito, eu já ganhei muita alma para Jesus. Irmão, não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você está fazendo. Ló é esse tipo de crente. Ah, não, eu já andei com Abraão, eu já peregrinei com Abraão, eu fui para o Egito com Abraão, eu desci para Canaã com Abraão, e eu não quero mais saber, eu mereço descanso. Deixe que outros vá com Abraão, eu quero ficar comendo, bebendo, dormindo. E é assim que está muito crente, achando que já está bom. Meu irmão, você pode dar a tua vida pelo evangelho. A Bíblia diz que você é um servo inútil. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Foi Jesus que disse: o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui. E o dia de acordar não é amanhã, é hoje. Irmão, olha o nível do pecado. Eu preciso orar, né? Eu vou orar, porque é meia-noite, 6 horas da manhã, tem que estar aqui. Mas olha o nível de pecado da mulher de Ló, meu irmão. Mesmo Deus enviando anjos. Eu vou pregar sobre isso essa semana. Deus enviou anjos para tirar a mulher de Ló de Sodoma. Mesmo assim, ela preferiu Sodoma. Tem gente que diz assim, não, mas se Deus enviar um anjo, a pessoa vai ouvir. Deus enviou um anjo. E ela preferiu Sodoma. E é assim que muitos crentes estão vendo. Os crentes estão vendo o apocalipse diante dos olhos. Deus está enviando sinais. Deus está se manifestando na terra. E o povo prefere Sodoma. Deus enviou um anjo e aquela mulher preferiu Sodoma. Aquela mulher preferiu a terra da imoralidade. Aquela mulher estava tão agarrada a Sodoma que ela olhou para trás para ver se era verdade que estava pegando fogo. Acorda, igreja. O teu coração não pode estar pegado a Sodoma. Acorda, igreja. Em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite para voltar para Jesus, reconciliar com Jesus. Eu quero orar pela tua alma.
Eu quero orar pela tua vida agora. Tem alguém para Jesus? Saia de Sodoma. O teu lugar não é em Sodoma, o teu lugar é ao lado de Jesus. Eu vou esperar 1 minuto apenas e eu vou orar. Irmãos, não deixe de nos ajudar no projeto Arrependa-se essa semana, até dia 10, em nome de Jesus. Cadê a primeira alma para Jesus? Volte para Jesus agora. Sodoma não é o teu lugar. Vamos orar pelo Caleb. É só você dizer, eu quero. Olha só, o Ederson Rafael está dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Só pela vida do Ederson já valeu a pena essa live. Tem mais alguém para Jesus? Amém, irmão Juliano? Vamos estar orando pela sua vida. Aleluia. Volte para Cristo enquanto é dia. Jesus está te chamando agora. 1 minuto e eu vou estar orando, irmãos. 1 minuto e eu vou estar orando. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu orar. Tem gente atrasada na live, eu tenho certeza que vai aceitar Jesus. Deixa eu orar por vocês, Pai, em nome de Jesus. Quero colocar essas vidas diante da tua presença. Perdoe seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida e envolva elas com a tua graça e que tudo se faça novo. Senhor, não nos permita nos acomodar com Sodoma. Sodoma não é o nosso lugar. Sodoma é a terra da imoralidade. Meu Deus. Que esse espírito de sodomia caia por terra dentro da nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Aleluia. Que o nosso desejo seja a tua presença. Nos envolva com a tua presença essa semana, Senhor. Nos dá uma semana marcada por sobrenatural, por sinais, por prodígios, por maravilhas. Em o nome de Jesus, quebra as cadeias e os grilhões sobre a nossa vida e família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe Caleb, Deus abençoe Juliano, Deus abençoe a vida de todos vocês. E amanhã, hoje, né? Hoje, daqui 6 horas, 5 horas e 54 minutos, nós estaremos ao vivo aqui no Propósito, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos de uma forma poderosa e não deixe de semear no projeto Arrependa-se. Eu desafio você que nunca lançou uma semente nessa terra, lance uma oferta no projeto Arrependa-se. Eu tenho certeza que você vai testemunhar da grandeza de Deus. Amém? Pastor Carlos Vieira fez um trabalho tremendo esse final de semana. 6 almas aceitaram Jesus, teve batismo. Pastor Carlos é o nosso líder do projeto Arrependa-se em Fortaleza, que tem trabalhado incansavelmente a favor das almas, e foi sobrenatural o que Deus fez esse fim de semana em Fortaleza. Foi 11 almas para Jesus aí, ó. Glória a Jesus. E nós ajudamos lá, o projeto Arrependa-se ajudou esse trabalho. Vocês fazem parte, meu irmão, de todas essas almas que aceitaram Jesus. Algumas já se batizaram, que era um encontro com Deus, face a face com Deus. Tiveram a sua vida transformada. E vocês fazem parte de tudo isso, irmãos. Vocês fazem parte de tudo isso. Amém? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou ver sim lá, irmão Carlos.
Até às 6 da manhã. Deus abençoe a todos. Arrependa-se, retrospectiva 2023. No Amazonas, foi um ano de muitas colheitas de almas e vários novos trabalhos. Também no Sítio Novo Horizonte, tivemos acampamentos de jovens no Carnaval, com vários jovens impactados e descendo as águas do batismo. Em julho, tivemos o congresso Curados para Curar, com muitas libertações de vidas e salvações de almas. Em outubro, tivemos o primeiro Acampa Kids, com mais de 260 crianças recebendo a palavra de Deus, um sonho realizado da missionária Zil e do pastor Abinadeb. Abrimos a igreja no Beco 30, que já está lotada e com trabalhos todo sábado, com várias crianças, sob a direção da missionária Leuzinha. E juntos com a missionária Sara, estamos construindo a primeira igreja na tribo Marubo. Levamos muitos brinquedos e a palavra de Deus aos ribeirinhos e índios da floresta amazônica. Em 2024, temos grandes projetos para realizar, com certeza, que juntos faremos muito mais do que 2023. O pastor Carlos Cardoso e a missionária Raquel agradece a todos que oram e contribuem para essa obra. Que Deus os abençoe ricamente. Senhor, estamos aqui na construção da igreja, um dia de muita chuva, mas os irmãos estão trabalhando, fazendo as bases da igreja, o rodapé, o baldame. Muito obrigado ao projeto Arrependa-se por colaborar aqui para que essa igreja possa ser realizada, amém? Hoje foi um dia de muito trabalho, mas graças a Deus o Senhor nos deu a vitória, amém? Não é fácil trabalhar nessa comunidade, desde que falamos que vamos construir uma igreja, foram muitas tribulações, provações, mas Deus nos dá a vitória. Obrigado, pastor Carlos, também pela força e pelas suas orações.